Livro de Neemias, capítulo 10, começando com o verso 38 do 9, diz assim: Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos. E selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Ratuz, Sebanias, Maluque, Harim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai e Semaías. Estes eram os sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Hadad, Cadmiel, e os irmãos deles, Sebanias, Rodias, Quelita, Pelaías, Hanã, Mica, Reobe, Razibias, Zacur, Serebias, Sebanias, Rodias, Bani e Benuni. Os chefes do povo, Parós, Paate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Rodias, Rassum, Bezai, Harif, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Rezir, Misabeel, Zadok, Jadua, Pelatias, Hanã, Anaías, Oséias, Ananias, Hassub, Aloés, Pilha, Sobeque, Reum, Rasbiná, Maazéias, Aías, Hanã, Anã, Maluque, Harim e Baaná. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, e que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos, de que, trazendo os povos da terra no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano sétimo abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. E que também traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, de ano em ano, à casa do Senhor. Os primogênitos dos nossos filhos, do nosso gado, como está escrito na lei, e os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus. Os dízimos de toda a terra, aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos. E os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Porque àquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Amém. O tema para a nossa meditação: reforma espiritual, uma aliança com Deus.
reforma espiritual, uma aliança com Deus. Nós notamos, à guisa de introdução, que foi realizado em Israel 3 reformas bem distintas, ou melhor, 2 reformas de uma base. A primeira reforma realizada foi a reforma estrutural. Quando Neemias chega em Jerusalém, a cidade está debaixo de opróbrio, muros quebrados, portas queimadas a fogo, e Neemias durante 52 dias levanta os muros, levanta as portas, estabelece ordem na cidade. Os ricos que haviam aproveitado o momento de opressão, de pobreza, de fome, devolvem as propriedades, as vinhas, as casas aos pobres e estabelece então justiça social na cidade de Jerusalém. A segunda reforma é uma reforma espiritual. Tudo começou com a fome pela palavra de Deus. Tudo começou quando o povo chega para Esdras e diz para ele: traz para nós a palavra de Deus, traz para nós a lei de Deus, leia para nós a palavra de Deus. E diz a Bíblia, irmãos, que acontece um fato inédito na história de Israel. Esse é um dos pontos talvez culminantes na história do povo de Deus, talvez um dos mais profundos avivamentos da história do povo de Deus em todos os tempos, quando Esdras reúne o povo, a nação inteira, os nobres, os sacerdotes, os levitas, os pais, os filhos, as mulheres, e diz a Bíblia que a palavra de Deus é lida. E então, depois o povo confessa os seus pecados, o povo adora a Deus, e ao fim daquele dia, há um profundo quebrantamento e choro pelo pecado, e depois uma grande alegria da compreensão da lei de Deus. No outro dia, os líderes se reúnem para pedir mais aprofundamento no estudo da palavra, e esta reunião de estudo da Bíblia, de pregação, de confissão e de adoração, demora-se um mês inteiro, de reunião para estudar a Bíblia, para confessar pecados, para adorar a Deus. E o que você está vendo agora é que ao fim deste tempo, eles não ficam apenas na emoção de um glorioso encontro, eles querem algo mais, Eles querem firmar uma aliança escrita com Deus. Amados irmãos, nós estamos olhando aqui as bases de uma reforma espiritual. Quais são as bases de uma reforma espiritual? Tudo começa com o estudo da palavra de Deus. Tudo começa com a doutrina. Se nós queremos mudanças na vida da igreja, se nós queremos mudança na vida da nossa denominação, se nós queremos mudança espiritual em nossa nação, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Mas, irmãos, não fica só nisso. A teologia não é um fim em si mesmo. A doutrina não é um fim em si mesmo. A doutrina tem que desaguar numa experiência profunda com Deus. Doutrina gera vida. Doutrina gera transformação. Doutrina gera confissão de pecado e adoração a Deus. Mas também não fica aí, queridos. A experiência vai desaguar num outro aspecto. Vai desaguar num outro compromisso, vai desaguar na prática da vida cristã. Doutrina, experiência e prática. E então, diz a Bíblia, que eles firmam uma aliança com Deus. Escrita, selada, de buscarem a Deus, de acertarem a vida com Deus. E aqui então eu quero chamar a sua atenção para o primeiro ponto da minha mensagem. A base dessa reforma espiritual. A base dessa reforma espiritual é a palavra de Deus. É o primeiro ponto do nosso sermão. A base da reforma, a palavra de Deus. A reforma começou quando o povo voltou-se para a palavra de Deus. Tudo começou lá em capítulo 8, versículo 1. Quando o povo pede que Esdras lesse para eles a palavra de Deus. Começou quando o povo reuniu para ler a Bíblia, para buscar a Bíblia. E nós estamos convencidos disso, irmãos. Não há reforma religiosa sem palavra de Deus, sem centralidade nas Escrituras. Não há mudança sem volta para as Escrituras. Leiam a história e vocês verão que tudo começa quando o povo se volta para a Bíblia. Foi assim no Pentecoste. Foi assim quando Pedro abriu a palavra e expôs a palavra. O coração do povo começa a se compungir.
Foi assim na reforma do século XVI, quando os reformadores voltaram para as Escrituras. Foi assim no movimento puritano, quando se volta às Escrituras. Foi assim em todos os avivamentos da história, quando se volta para a palavra de Deus. Mas vejam vocês, em segundo lugar, que a palavra de Deus estabelece a base e também os limites dessa reforma espiritual. Veja aí o verso 29 do texto lido. Firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, e que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos, e os seus estatutos. Vejam vocês que a aliança é feita na expugnável rocha da palavra de Deus, para guardarem a palavra de Deus. O compromisso é andar, é guardar e é cumprir a palavra de Deus. Eu acho isso maravilhoso, queridos irmãos, porque vocês podem notar que não foi apenas uma reunião para estudo bíblico. Nós podemos nos reunir semana após semana para estudar a Bíblia. Nós podemos manusear os mais importantes volumes de teologia. Nós podemos mergulhar nas exposições mais brilhantes dos mais nobres, dos teólogos da história. Nós podemos ter uma compreensão clara, nítida, de todas as verdades mais gloriosas da Bíblia. E ainda assim, não passarmos por uma reforma, nem por um tempo de restauração. Vejam vocês, que o compromisso deles não é apenas conhecer a palavra. Eles querem conhecer a palavra, mas eles querem também viver a palavra, eles querem obedecer a palavra, eles querem cumprir os estatutos de Deus, eles querem obediência. Amados irmãos, o que mais a igreja precisa nesse tempo é de transformar o estudo da Bíblia em vida, é de converter o seu conhecimento doutrinário em experiências de obediência ao Deus vivo. Eu estou absolutamente seguro que se nós transformássemos em prática de cristianismo o que nós conhecemos da Bíblia, que revolução teríamos, irmão? Que mudanças! Nós não podemos parar no estudo da palavra. Nós não podemos ficar paralisados no estudo da teologia ou da doutrina. O conhecimento precisa produzir transformação de vida. Doutrina precisa produzir experiência e experiência precisa levar à prática do cristianismo. Muitos dizem crer na Bíblia, confessam plena fidelidade aos ensinos da Bíblia, mas não colocam em prática esses ensinos. E desta maneira, nós precisamos aprender nessa reforma espiritual. Terceiro lugar, a reforma começou quando o povo saiu do sentimento para a ação. Capítulo 9, verso 38, diz aí, por causa de tudo isso, tudo aquilo que foi registrado no capítulo 9. Vocês lembram que o capítulo 9 é de certa forma, é uma recapitulação de toda a história do povo de Israel, das providências de Deus, da libertação do Egito, da condução pelo deserto, da lei de Deus sendo dada, do cuidado de Deus, do alimento, do maná, da água que saía da rocha, da palavra de Deus, dos livramentos de Deus, da aliança de Deus, da terra que Deus deu para eles como herança, de todas estas dádivas, de todas estas bênçãos. Ele diz, por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, e selaram os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Eles não ficaram só no sentimento, eles partiram para a ação. Vocês já imaginaram a possibilidade de num dia de um culto da primeira igreja presbiteriana, em vez de numa reunião você assinar uma ata para uma assembleia extraordinária, nós assumirmos e assinarmos um compromisso de aliança com Deus? Já pensaram numa possibilidade assim? Já imaginaram o que isso significaria? Olha, nós vamos assumir um compromisso público, pessoal, coletivo e público, que a partir de hoje, nós, nossos líderes, nossos pais, nossas mulheres, nossos filhos, vão viver isto que nós cremos. Vamos obedecer essa palavra. Vamos andar nessa palavra. Vamos observar esta palavra. Vamos levar a sério aquilo que nós dizemos crer. Eles não fizeram só isso não, queridos. Eles não fizeram só isso não. Preste atenção, por favor. Preste atenção, por favor, no que está escrito. No versículo 29. Firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação e num juramento
de que andariam na lei de Deus. O que é imprecação? O que é imprecação? Eles estão dizendo o seguinte, que caiam sobre nós maldições, se nós não levarmos a sério esta palavra, se nós não vivermos nesta palavra, se nós não obedecermos esta palavra. Eles não estão aqui brincando com Deus, eles querem verdadeiramente levar Deus a sério. Estão saindo do campo da emoção para o campo do compromisso. Vamos ver o segundo ponto da nossa mensagem. Os participantes da reforma espiritual, os líderes e o povo. Primeiro ponto, a liderança precisa ser exemplo na reforma espiritual. Você vai notar isso desde o verso 38 do capítulo 9, que diz aí os nossos príncipes, os nossos levitas, os nossos sacerdotes. E você vai ver a lista desses líderes políticos e religiosos até o verso 27. Eu acho maravilhoso isso. Você talvez pudesse perguntar, para que tanto nome complicado de ler? Sabe por quê? Porque cada líder desse aqui representava um grupo, representava um segmento, representava uma população. Eles eram os líderes. O que eles estão querendo dizer é o seguinte, nós, liderança, estamos na frente. Nós queremos puxar a fila. Nós somos gente de vanguarda. Nós estamos na proa, na frente desse grande projeto de buscar a Deus, de acertar nossa vida com Deus. Que coisa preciosa, irmão. A liderança está dando o exemplo e puxando a fila. O primeiro a selar e botar o seu selo naquele documento foi Neemias, o governador. Depois vieram os sacerdotes, também nós queremos nos comprometer. Depois vieram os levitas, depois vieram os líderes, depois o povo, as mulheres, até as crianças que podiam entender, também assinaram aquele documento. Nós vamos buscar a Deus, nós vamos levar Deus a sério. Queridos irmãos, que coisa tremenda. A liderança não pode ficar de fora. Se você ver lá o acerto e o concerto de Deus, lá no capítulo 2 de Joel, ele está chamando o povo para reunir numa assembleia solene, proclamar um jejum, e ele começa a dizer, olha, os jovens precisam vir. Mas quando chega na liderança, dos sacerdotes, ele diz, chorem os sacerdotes, entre o pórtico e o altar. Cabe a nós uma responsabilidade ainda maior do que o povo, porque o povo vai seguir o exemplo daqueles que estão na frente. Nós queremos levar Deus a sério. Segunda coisa, queridos, todo o povo, segundo lugar, todo o povo adere à reforma espiritual. Todo o povo adere à reforma espiritual. A reforma alcança não apenas os líderes, mas a partir dos líderes, a reforma alcança todo o povo. Até as crianças, que podiam entender, participaram deste juramento. E se vocês notarem na história da igreja, isso não é coisa incomum, não. Talvez um dos homens que mais andou com Deus na história da igreja foi o Dr. Jonathan Edwards. Este homem, aos 20 anos de idade, ele escreveu um documento e selou este documento. Com 20 anos, disse, Deus, eu assumo contigo um compromisso de andar contigo, de viver para a tua glória, de dedicar minha mente para ti, dedicar meu coração para ti, dedicar meus talentos para ti. Este homem foi considerado o homem de mente mais brilhante da América. Este homem considerado o maior teólogo da América. Este homem talvez foi considerado o grande teólogo do avivamento de todos os tempos. Dr. Mark Lloyd Jones disse que ele alcançou as alturas mais altas daquilo que nós chamamos de movimento puritano de todos os tempos. Um jovem com 20 anos escreveu e assinou um documento onde ele diz para Deus, Deus, eu quero te conhecer e te levar a sério. Leia o diário de David Brainerd, escrito por ele, Jonathan Edwards, que foi noivo da sua filha. Não chegou a se casar porque David Brainerd morreu aos 29 anos de idade. E o seu futuro sogro que não chegou a casar, David Brainerd não chegou a casar, mas Jonathan Edwards disse que as coisas mais sublimes que Deus deu a ele conhecer foi ver e contemplar as orações de David Brainerd no leito da morte. Um dos homens que mais andou com Deus. Também no seu diário, continuamente, ele escrevia do seu compromisso de amar a Deus, de conhecer a Deus, de obedecer a Deus. Queridos irmãos, que desafio para o nosso coração nesta noite. Que desafio. Mas vamos ao terceiro e último ponto dessa mensagem. Quais são os compromissos dessa reforma espiritual?
Leiam a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e vocês não verão nada igual ao que está acontecendo nesse texto. Nada igual. Talvez este seja o mais sério documento que nos vem dos antigos tempos, por onde podemos ler as preocupações, quer do povo, quer de seus líderes, quanto ao futuro desta nação renascente. Eles escreveram e eles selaram este documento. Que compromissos eles assumem com Deus nesse documento? Nós vamos ver. Primeiro compromisso, consagração a Deus. Quem sabe Deus desperte o meu coração e o seu nesta noite, assumirmos alguns compromissos com Deus. Vamos ver que compromissos eles assumiram. Primeiro, eles assumiram o compromisso de consagrarem-se a Deus. Versículo 28. Olha aí, por favor. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus. O que significa isso? Eles tinham se separado dos outros povos para a lei de Deus. A mistura das raças entre os judeus não seria tanto uma questão de pureza racial, mas de preservação da religião. Essa separação dos outros povos, prestem bem atenção, não é racismo, não é preconceito racial. O foco aqui não é este. O que significa que eles se separaram desses outros povos? Significa o seguinte, que a mistura de credos levaria ao afrouxamento dos relacionamentos com Deus. Eles se separaram não no sentido racial, eles se separaram no sentido religioso, ou seja, eles não estavam querendo o sincretismo religioso, eles não queriam se unir com as práticas pagãs desses povos, eles não estavam aderindo às divindades pagãs desses povos, eles estavam dizendo, Deus, o Deus vivo, é o Deus da nossa vida, e nós não nos prostraremos aos deuses das nações. Desta maneira, Deus também nos recomenda nos separarmos, queridos. Deus odeia o sincretismo. Deus odeia a idolatria. Deus odeia o seu povo se prostrando diante de altares estranhos, curvando-se diante de deuses estranhos. Deus tem zelo por nós. Deus não nos divide com ninguém. Somos propriedade exclusiva de Deus. Agora vejam vocês que esta separação não é apenas negativa. Eles não apenas se separam dos outros povos, mas diz o texto que eles se separam dos outros povos para se dedicarem à palavra de Deus. Porque não basta você apenas não participar do mundo. Você precisa agora se consagrar à palavra de Deus. Esse é o aspecto positivo. Eles se apartaram para se dedicarem ao estudo, ao exame, à obediência, à observância da palavra de Deus. A verdade, irmãos, o que esse texto está querendo nos dizer é que se nós queremos reforma espiritual, se nós queremos reavivamento espiritual, nós temos que nos consagrar por completo, por inteiro ao nosso Deus. Tiago entendeu muito bem essa questão quando ele diz o seguinte, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Não podeis ser amigos do mundo e amigos de Deus. O apóstolo João entendeu isso quando ele disse que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Paulo diz, vós não podeis vos conformar com este século. Ou seja, você não pode tentar agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, você não pode servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo, disse Jesus. Você precisa focar numa consagração exclusiva e absoluta ao Deus da sua vida. Segundo ponto, queridos, qual foi o conteúdo da aliança? Eles assinaram um documento com o seguinte compromisso, de observarem a palavra de Deus. Veja o verso 29, diz o texto aí. Firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos. Este foi o compromisso, observar a palavra de Deus. Na verdade, o que estão dizendo é o seguinte, nós assumimos um compromisso de nos submetermos à autoridade das Escrituras. Nós nos colocamos debaixo da autoridade das Escrituras. Lutero, certa feita, disse para Erasmo, Erasmo, você quer saber a diferença entre você e eu? Você, Erasmo, coloca-se acima da Bíblia, eu me coloco debaixo da Bíblia.
Para mim, a Bíblia é autoridade. A Bíblia falou, ela é autoridade. Eu me coloco na posição de obediência à palavra de Deus. Vejam vocês que esse povo está assumindo um compromisso de buscar a palavra, de viver a palavra, de obedecer a palavra. Eles não estão fazendo um compromisso esperando milagres de Deus, eles não estão querendo prosperidade de Deus, eles não estão querendo curas divinas, eles não estão esperando milagres, eles não estão esperando coisas espetaculares, eles estão assumindo um compromisso o seguinte: nós queremos a palavra, nós queremos obedecer à palavra. O projeto de vida deles era obediência à palavra de Deus. Hoje estamos vivendo o reverso disso, irmãos. Hoje a igreja se reúne, hoje o povo se ajunta porque querem milagres, porque querem prodígios, porque querem coisas espetaculares, mas não querem a palavra. Não querem obedecer. Não querem as Escrituras. Não querem a autoridade das Escrituras. Querem um cristianismo híbrido, querem um cristianismo místico, querem um cristianismo sincrético. Não querem a palavra de Deus. Mas este povo busca a Deus. Nós queremos a autoridade das Escrituras sobre nós. Nós assumimos um compromisso de vivermos a palavra, de obedecermos a palavra de Deus. Terceiro compromisso assumido nesta aliança. Versículo 30, olhem aí. Versículo 30. Assuma o compromisso de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. Terceiro compromisso deles era proibir o casamento misto. Meus amados irmãos, é uma coisa tremenda esse texto. Eles assumem um compromisso por escrito, uma aliança escrita, e fazem mais. Eles rogam em termos de imprecação, de que não dariam suas filhas, nem seus filhos, para se casarem com aqueles que não tinham a mesma fé no mesmo Deus vivo. Se você olhar à luz das Escrituras, o casamento misto sempre foi um grande perigo e ameaça para o povo de Deus. Quando você lê lá em Gênesis, você vai ver que o dilúvio acontece em virtude de casamentos mistos. Quando os filhos de Deus se casam com as filhas dos homens, quando uma geração de gente piedosa se casa com a geração de gente impiedosa, a Bíblia diz que a terra se enche de violência e de maldade. E chega um ponto em que Deus resolve dar cabo da raça humana, preservando uma família. Você percebe que o que deteriorou a vida espiritual de Israel, quando Deus deu a Israel a nação santa, Canaã, para que eles possuíssem a terra e fossem luzeiros para as nações, é que diz a Bíblia que quando Israel entrou na terra prometida, eles se misturaram com os povos, seus filhos se casaram com as filhas daqueles povos, e de repente o povo de Israel, que deveria ser um povo de vanguarda, um povo missionário, um povo que era luz para as nações, começa agora a se misturar, a se imiscuir, e de repente o povo de Israel perde a fé genuína no Deus verdadeiro, através da porta dos casamentos mistos. O casamento misto se tornou a porta da própria apostasia religiosa de Israel. Se vocês notarem, o casamento misto vai ser, na verdade, uma ameaça para a estabilidade do casamento, uma ameaça para os próprios vínculos conjugais e uma ameaça para os filhos. Se você notar em Neemias capítulo 13, o texto seguinte, esta ameaça aqui, esse compromisso aqui, mais tarde, alguns não cumprem esse compromisso e o desastre vai ser tão grande. Olha aí, por favor, no capítulo 13 de Neemias, versículos 23 e 24 e 25. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Se você notar, quando Neemias está reconstruindo os muros, esses asdoditas, moabitas e amonitas estão perseguindo o povo de Deus, tentando impedir a restauração de Jerusalém. E agora alguns judeus vão se casar com essas pessoas. E o que vai acontecer? Versículo 24. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar o judaico. Sabe o que acontece? Você tem uma educação religiosa deficiente na vida dos filhos. O que acontece? Se o pai é um cristão e a mãe é não cristã, ou se a mãe é cristã e o pai não é cristão, um cônjuge ensina uma coisa, o outro ensina outra coisa. Um faz, o outro desfaz. E de repente os filhos crescem falando meio asdodita, meio religioso, meio cristão. Eles não aprendem a linguagem do povo de Deus. Eles se esquecem dos princípios de Deus. Se a mãe é crente, quer vir para a igreja trazer os filhos, o pai não quer, e então o filho fica dividido. Se os dois
com muita oração e esforço, encontram dificuldades para trazer os filhos, o que será se o lar estiver dividido? E desta maneira, queridos irmãos, o casamento misto vai se transformando num dos grandes perigos para o povo de Deus em todos os tempos. Se vocês notarem lá em Esdras, quando Esdras chegou, lá no capítulo 9 de Esdras, ou melhor, de Neemias, de Esdras mesmo, Esdras 9, nos versos 1 a 3, Esdras fica sabendo que o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus, pois tomaram de suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Diz Esdras: ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da barba, e me assentei atônito. Hoje nós não ficamos mais chocados com o casamento misto, mas para Esdras era um fato tão dramático, era um fato tão contraditório, era um fato tão chocante que ele se assenta atônito por causa dos desdobramentos. E se você vai para a Nova Aliança, se você vai para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo regulamenta isso sendo: que comunhão pode existir entre as trevas e a luz? Que harmonia entre o santuário de Deus e o santuário dos ídolos? Que comunhão do incrédulo com os incrédulos? E Paulo diz: não vos ponhais em julgo desigual. Na verdade, o casamento misto tem 3 resultados. Pode gerar 3 resultados. Primeiro resultado, primeira possibilidade, é a possibilidade do cônjuge incrédulo converter-se. Essa possibilidade, estatisticamente, é de 25%. 25%. Existe 75% de possibilidade de não acontecer a conversão do cônjuge incrédulo. A segunda possibilidade é a possibilidade, dentro desses 25%, desse cônjuge incrédulo converter-se. A terceira possibilidade é a possibilidade ou desse cônjuge crente viver a vida toda sozinho, enfrentando os esbarros de um relacionamento misto, ou desse cônjuge crente vir a se esfriar e também recuar. Jaime Kemp faz uma comparação sugestiva para nós entendermos isso. Se 75% dos casamentos mistos, estatisticamente falando, promovem grande dor, pergunta ele: vamos imaginar que você tivesse que voar de Vitória para o Rio de Janeiro, você tivesse que fazer essa viagem continuamente, e você soubesse que os voos estão caindo, 75% dos aviões que estão saindo de Vitória para o Rio de Janeiro estão caindo no mar Atlântico. Você tomaria um voo de Vitória para o Rio de Janeiro sabendo que 75% dos voos estão caindo? Certamente não. Nós precisamos estar muito mais atentos e alertas sobre isso. E eles assinaram um compromisso de não dar os seus filhos nem suas filhas. Quarto compromisso: compromisso de observarem o dia do Senhor. Veja o verso 31, Neemias 10, 31. Neemias 10, 31, olha aí por favor. E de que trazendo os povos da terra no dia do sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado. O problema não era interno aqui, o perigo não era interno, o perigo era externo. O perigo aqui era aproveitar as oportunidades. É de um estrangeiro chegar em Jerusalém com a sua mercadoria no dia de sábado, e de repente com a proposta tentadora, de repente com um preço irrecusável, de repente com o negócio do dia, negócio da hora, o negócio do momento, de ter lucro. A tentação aqui é a tentação do lucro. Se negociar, se transigir com absolutos de Deus para ter lucro. E eles assumiram um compromisso de que no dia do Senhor, no dia do sábado, eles não comprariam, eles não entrariam em negócios. Meus irmãos, esse é um outro princípio tremendo para nós. Nós vivemos hoje debaixo da graça de Deus. Hoje nós adoramos a Deus no dia do domingo, é o dia do Senhor. E se vocês notarem, hoje uma das coisas que mais tem secularizado a igreja cristã é o descuido, é o descaso com o dia do Senhor. Prestem atenção nisso, que a secularização da igreja na Europa, na América e no Brasil passa pela questão da não observância do dia do Senhor. Nós não nos preparamos mais para o dia do Senhor.
Leiam a história da igreja. E vocês verão que os nossos pais se preparavam para o dia do Senhor. O dia do Senhor era a primícia. O dia do Senhor era para buscar o Senhor. O dia do Senhor era para o descanso e para a adoração. Hoje, nós não estamos mais observando esses princípios. Notem vocês que a cultura mundial está na linha da secularização. O comércio já não pensa mais em fechar as portas no domingo, porque o lucro fala mais alto. O que é mais sério é que nós estamos perdendo o princípio da observância e também nós estamos contribuindo para que essa secularização alargue suas fronteiras. Numa conversa até nossa íntima, até mesmo nas nossas programações. Hoje nós vivemos a cultura noturna. Antigamente os pais marcavam 10 horas da noite para se chegar em casa. Hoje 10 horas é a hora que está saindo de casa para alguma programação. E chega no sábado, o sábado avança para a madrugada do domingo, e chega no domingo, nós estamos cansados. E aqueles que conseguem heroicamente acordar, chegam pela metade na igreja. O corpo chega, mas a mente não chega. Há uma indisposição. Porque, na verdade, nós não paramos para pensar que este dia deveria ser um dia esperado deleitosamente para oferecermos para o Senhor. Precisamos de uma reforma. Precisamos de uma reforma. Aliás, este é um dos princípios da igreja reformada sempre reformando, no sentido que ela sempre precisa voltar-se à palavra e às escrituras. Quinto princípio, queridos, a observância do ano sabático. Olha o versículo 31, a parte final, diz o texto aí, que eles deveriam também observar o ano sétimo, abrindo mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Esse ano sabático, queridos irmãos, era para que o povo pudesse aliviar o fardo das dívidas e confiar na providência de Deus. Até a terra devia descansar, até a terra. Esse é o princípio seguinte: confie no provedor mais do que na provisão. Confie no provedor mais do que na provisão. Na verdade, o que Deus queria é o seguinte: é que não houvesse exploração, que não houvesse pobreza, que não houvesse miséria no meio do povo de Israel. O ano do jubileu viria de 49 em 49 anos, que quando alguém vendia uma propriedade, aquela propriedade depois de 49 anos devia voltar à família daquele que vendeu, para que ninguém pudesse acontecer o que Isaías denunciou, que as pessoas comprassem terra, casa, e se assentassem como os únicos donos da terra. Deus queria que houvesse justiça social. Precisamos de uma reforma. Mas, irmãos, em sexto lugar, penúltimo lugar, deveria existir uma observância das ofertas para a manutenção do culto. Versículos 32 a 34. Se você notar, tinha muitas coisas no culto. Tinha o pão da proposição, tinha os animais para os sacrifícios, tinha lenha para os sacrifícios. Tinham muitas coisas que precisavam acontecer diariamente, periodicamente. E o povo assume um compromisso de cuidar do culto e da casa de Deus. Se você notar, quando o povo chegou do cativeiro, que eles começaram a tentar construir o templo, veio a oposição. E quando veio a oposição, parou-se a construção do templo. Lembram disso? Artaxerxes chegou a assinar um documento: parem tudo, não continuem mais a reconstrução. Parou a reconstrução da cidade. Sabe o que o povo fez? Cruzou os braços, se acomodou. Cada um, diz o profeta Ageu, que começou a construir suas casas. Casas apaineladas, casas famosas, casas bonitas, casas luxuosas. E a casa de Deus estava caindo aos pedaços. Sabe, irmãos, uma reforma espiritual passa pelo zelo pela casa de Deus. O melhor para a casa de Deus. E diz a Bíblia que eles assinam um compromisso de eles cuidarem da casa de Deus. A casa de Deus precisa ser mantida. O culto de Deus precisa receber o melhor do povo. E vejam vocês que os líderes não esperam tudo do povo, não. Os líderes, os sacerdotes, os líderes, nós vamos dar a lenha, que a lenha na época era o mais difícil talvez de conseguir madeira. Nós vamos fazer, a liderança abre mão e se sacrifica. Nós queremos estar na frente. Esse é um ponto importante, a liderança na frente também na hora de ofertar. Sabe por que isso é importante, queridos? Eu me preocupo profundamente com isso, porque nós estamos vivendo uma cultura brasileira hoje, sabe de quê? Há poucos dias eu estava dando uma palestra para 60 pastores em Guarapari. E conversando com os pastores, eu percebi que há uma inquietação. E por onde eu ando, eu sinto uma inquietação, uma angústia.
uma angústia, porque a tendência hoje é que o ministério não é suficiente, que o ministério não é tudo, que eu devo ser pastor, mas eu devo também ser algo mais, que só o pastorado não basta. E então as pessoas querem fazer um pé de meia, e agora o ministério há de ser um bico, há de ser um apêndice, e esta ideia graça em nosso país. E eu vejo que isso é a contramão do projeto de Deus, a contramão do projeto de Deus. O projeto de Deus é que aqueles que Deus chamou para fazer a sua obra, se tivessem 1000 vidas, dariam todas para servir o Senhor. E o povo então, com zelo, com dedicação, haveria de suprir todas as necessidades da casa de Deus, para que os levitas, para que os sacerdotes não tivessem que ir para as lavouras lavrar a terra, mas que eles estivessem dedicando o melhor de si para a obra de Deus, para o avanço da obra de Deus. A reforma religiosa passou por este crivo, queridos. E eu quero terminar. O último compromisso que eles assumem nessa reforma é a observância da fidelidade dos dízimos, das primícias para Deus. Versículos 35 a 39, eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas importantes sobre o dízimo aqui. Primeiro, o dízimo é primícia e não sobra. Veja o verso 35. E que também traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas de ano em ano à casa do Senhor. Muita gente não é dizimista, porque diz, não está sobrando, não vai sobrar mesmo não. Não vai sobrar, porque Deus não quer sobra, e Deus não é Deus de sobra. Deus requer primícia. Se você esperar sobrar para entregar o de Deus, não vai sobrar. O profeta Ageu chega a dizer o seguinte, se o povo de Deus não der para Deus primícia, ele vai receber salário e botar esse salário num saco furado. Vai vazar, e Deus vai assoprar, porque Deus não é Deus de resto, Deus é Deus de primícia. É o primeiro que é para Deus. Segunda coisa, irmão, sobre dízimo que nós vemos aqui, o dízimo precisa ser trazido à casa de Deus e não administrado pelo ofertante. Olha o verso 35 ainda, que trariam as primícias à casa do Senhor. Esse é outro ponto importantíssimo. Eu não tenho direito, ofertante, de administrar o dízimo de Deus. Ele não é meu, ele é de Deus, ele é santo ao Senhor. Malaquias diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Eu não posso administrar o dízimo. Eu não posso chegar para Deus, olha Deus, eu estou fazendo o seguinte, eu vou entregar 2% na igreja, eu vou entregar 3% para outra igreja, eu vou entregar mais 3% para o missionário, eu vou mandar outros tantos por cento para a agência missionária tal. Não pode ser assim, não pode. É trazer à casa de Deus. Eu não sou administrador do dízimo. Minha competência, minha responsabilidade é entregar o que é de Deus na casa de Deus. Outra coisa, terceiro princípio é que o dízimo deveria ser recebido pelos levitas. Versículo 37, pois cabia a eles a administração dos dízimos. Olha aí, versículo 37, as primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite, traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. Se você notar, no verso 39, esses levitas deviam distribuir estes dízimos àqueles de direito. Deus estabelece que o dízimo deve ser trazido à casa de Deus, e Deus estabelece que os levitas deveriam administrar esses recursos da casa de Deus para a manutenção dos sacerdotes, dos levitas, dos porteiros, dos cantores, para que a obra de Deus pudesse ter sequência e consequência. Quarto princípio, o dízimo precisa ser administrado com transparência. Esse princípio é maravilhoso, irmãos. Veja o verso 38. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos. Preste atenção nisso. Os dízimos vão ser trazidos. Os levitas são os administradores, mas o sacerdote vai estar lá, olhando também. Uma das coisas mais tristes, mais graves, mais reprováveis, é quando não se há transparência na administração dos dízimos de Deus. Hoje, muitas vezes, para vergonha e opróbrio nosso, em muitos segmentos religiosos, você não sabe o que entra numa igreja, não se tem prestação de contas, não se sabe para onde vai esse dinheiro, porque muitas vezes a igreja hoje está virando uma empresa particular, onde as ofertas e os dízimos
vão para engordar contas bancárias dos líderes religiosos. Isso é uma abominação aos olhos de Deus. É preciso existir fidelidade do povo e é preciso existir responsabilidade e justiça e transparência daqueles que administram os dízimos de Deus. É preciso existir temor de Deus. Quinto princípio, irmãos, versículo 38, preste atenção nisso. O sacerdócio de Arão estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus. Ou seja, o líder tem que ser dizimista também. Não basta o líder trovejar do púlpito para o povo, vocês têm que ser fiéis a Deus. E o líder não é fiel a Deus. Vocês têm que ser dizimistas, mas o líder não é dizimista. Aquele que não é fiel a Deus está desqualificado para a posição de liderança. Como é que ele vai exortar o povo de Deus à fidelidade, se ele não é fiel? Os levitas deveriam trazer os dízimos dos dízimos. Eles recebiam o dízimo e eles deviam desse dízimo também entregar o dízimo. Finalmente, queridos, finalmente, o último compromisso desta aliança que assinaram e selaram é que reter os dízimos de Deus, reter as ofertas à casa de Deus, é desamparar a casa de Deus. E assim, versículo 39, na parte B, não desampararíamos a casa do nosso Deus. Quando o povo de Deus retém as ofertas, quando o povo de Deus retém os dízimos, significa que este povo está desamparando a casa de Deus. Eu quero concluir fazendo algumas colocações. Que aliança fiel a nossa igreja deveria assumir com Deus nessa noite? Você que está aqui. Que tipo de aliança você e eu poderíamos nesta noite assumir com o nosso Deus? Quais as implicações dessa aliança com Deus? A implicação é a seguinte: se você conhece, você é responsável. Responsável a uma reforma espiritual na sua vida. Segundo, uma reforma espiritual pode ser liderada por poucos, mas deve ter a participação de todos. A liderança tem que estar na frente, mas o povo tem que aderir a essa reforma. Finalmente, os nossos compromissos com Deus não devem ser apenas gerais, mas devem descer aos pontos específicos. Em que nós vamos assumir compromisso com Deus? Em quê? Em nos santificarmos, em buscarmos a obediência à palavra de Deus, em exortarmos os nossos moços e as nossas moças para não se casarem senão no Senhor, em observarmos o dia de Deus, em sermos zelosos na devolução dos dízimos de Deus, em não desampararmos a casa de Deus. Você está pronto a assumir diante de Deus esses compromissos? Vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar você para que venha aqui à frente, por favor. Este é um tempo de concerto com Deus. O Deus a quem servimos é o Deus da aliança, é o Deus guardador da aliança. E Ele espera que o seu povo firme também com Ele uma aliança de obediência, de fidelidade. Eu quero colocar diante do trono da Tua graça as pessoas que vieram aqui hoje. Senhor, Tu conheces o coração de cada um. Tu sabes as necessidades de cada um aqui, Senhor. Tu sabes as pressões, as lutas, as angústias, os vales. Tu sabes os momentos de tensão, de medo, de ansiedade, que às vezes assalta o coração deste povo. Mas, Senhor, em nome de Jesus, restaura a nossa sorte. Quero colocar diante de Ti a Tua serva que pediu as orações da igreja, Tua serva Noemi. Visita o seu coração, alegra a sua alma, renova o seu vigor. Quero colocar diante de Ti, Deus, os nossos visitantes que vieram aqui hoje. Que Tu os abençoes, que Tu os consoles, que Tu fales ao coração de cada um deles. Deus, eu coloco diante de Ti a minha vida. Toma-me nas Tuas mãos, Senhor. Coloco diante de Ti, meu Deus, os nossos queridos irmãos presbíteros desta igreja, os nossos irmãos diáconos. Deus, sustenta a nossa liderança na Tua presença. Que sejamos homens cheios do Teu Espírito, Senhor. Ajude-nos, meu Deus, a estarmos na liderança deste povo como modelo, como exemplo. Oh Deus, guarda o nosso coração firme. Não deixe os nossos pés vacilarem. Fortifica-nos na graça, Senhor. Deus amado, restaura esta igreja, Senhor. Reforma esta igreja. Queremos a Tua palavra, Senhor. Queremos obedecer esta palavra. Não nos deixes desviar, meu Deus, nem para a direita e nem para a esquerda. Leva-nos, ó Deus, a uma aliança de obediência, de fidelidade. Deus, que as crianças desta igreja temam o Teu nome. Oh, Senhor, que os adolescentes desta igreja Te conheçam. Que os jovens desta igreja sejam cheios do Teu Espírito. Que os casais desta igreja sejam, ó Deus, firmados na graça. Que os anciãos desta igreja sejam sábios.
Ó Deus Santo, toma esta igreja em tuas mãos. Ó Deus, sopra sobre nós um alento de vida e faze com que, Senhor, esta igreja seja uma igreja santa, piedosa, obediente, fiel. Uma igreja que transforme o seu conhecimento em vida, em prática de vida cristã. Aviva a tua obra neste lugar, Senhor. Por amor do teu nome, ser propício a nós. Bendito é o teu nome pela tua palavra. Abra os nossos olhos, Senhor, abra os nossos olhos, para que temamos e tremamos diante dessa palavra. Ó Deus, que o nosso coração não descanse enquanto não tivermos firmados nesta aliança contigo, de observância, de obediência, de fidelidade à tua palavra. Por amor de Jesus, em nome de Jesus, é que nós te oramos. Aleluia, aleluia.